Mais uma tarefa, capitão. Lá vem você reclamar de volta. Eu só tô fritando os olhos. Não tô aprendendo nada. Eu quero aula de verdade. Você sempre reclamou? Nunca fez nada? Pessoal. Escutem o seu capitão Jazão. Eu preciso que façam essa atividade com todo o empenho. Disso depende o futuro da nossa missão. Dê o seu melhor. Olá pessoal, escutem aí as orientações bem direitinho, falou? Primeiro, a partir de agora, começa a valer segundo trimestre já, tá? As atividades já são referentes ao segundo trimestre, beleza? E como agora já está definido quem vai fazer pelo Classroom, quem não vai, quem tem problema de acesso, quem não tem, né? Cada um já teve tempo de correr atrás de suas soluções. Então, a partir de agora, essa é uma orientação importante, tá? A partir de agora eu vou ser um pouco mais rígido com relação ao prazo de entrega das atividades. Então eu não vou pegar pesado na quantidade de atividades, né? Não vou colocar prazos muito curtos para vocês fazerem algo que demande tempo, mas eu vou cobrar que seja entregue na data, tá? Entreguei atrasado, tá? Passou o prazo, e agora, professor? A menos que tenha outra orientação, você pode fazer atrasado. Até deve fazer atrasado, né? Mas aí vai ter algum desconto na nota, certo? Então fiquem atentos aos prazos, ali a data de entrega das atividades. Façam as atrasadas de qualquer forma, melhor do que não fazer, a menos que eu coloque lá que a atividade está encerrada e não aceita mais. Mas casos particulares a gente conversa, beleza? Então teve um problema familiar, teve um problema de saúde, teve um problema de acesso, teve que fazer uma viagem urgente e ficou sem acesso e passou o prazo. Então a gente conversa, beleza? Se possível avisa o professor, manda um recadinho ali, um comentário, aí tá tudo certo. Beleza? A gente pode ir negociando as coisas, mas não fazer porque o Free Fire estava muito interessante e deixou a atividade de lado, daí não, né? Certo? Então tá. Outra coisinha importante aqui pra gente ajeitar tem muito aluno aí no 8º ano que tá fazendo as atividades, respondendo questões de língua portuguesa, usando aquele tipo de linguagem de WhatsApp, né? Usando aquelas abreviações, abreviando a palavra que só com a letra Q, VC, N, TB, o que, colocando só a letra O e a letra Q grudadas, ainda nem existe o que junto, a gente já falou sobre isso, né? Então a gente vai ter que corrigir isso agora, certo? Atividades escolares, não cabe esse excesso de informalidade aí, tá? No WhatsApp continuem usando, é muito legal, não precisa ficar escrevendo a palavra inteira no WhatsApp, tá bom? Mas nas atividades escolares sim, você precisa escrever direitinho, porque eu preciso saber se você sabe escrever. O cara escreve TB para também, daí quando o cara tiver que escrever o também, ele não sabe que o também tem acento. Aí ele escreve o você sem acento também. Daí ele vai escrever o que, escreve o que junto, porque ele está acostumado no WhatsApp a colocar a letra O e letra Q grudadas para fazer o que, certo? Então não, atividades de língua portuguesa você tem que escrever direitinho, certo? Então esse é um ponto importante. E outro é assim, galera, tem que assistir um vídeo para fazer atividade, certo? Tem muita gente querendo pular etapa, não assiste. Tem aluno aí que não está lendo nem o texto, às vezes tem um textozinho ali para responder as questões embaixo. O aluno tem preguiça de ler aquele textozinho. Não sei se é preguiça, não sei se é ansiedade, não sei o que está acontecendo.
mas façam com calma, façam caprichadinho, as coisas valem nota, o professor fica feliz, o capitão fica feliz quando vê que o aluno caprichou, que o aluno deu o melhor dele. E é chato a gente corrigir um negócio assim que deu um trabalhão para fazer, galera. Dá um trabalhão preparar essas atividades aqui. Aí a gente vai lá ver o aluno não teve o menor cuidado em fazer bem feito, nem em ler o material que foi disponível ali, certo? Então, por favor, galera, façam a parte de vocês aí. Eu estou tentando fazer a minha aqui. Cada um fazendo a sua parte, o negócio fica menos doloroso, todo mundo se dá bem, certo? E agora, para fechar o vídeo, eu vou passar para vocês aí o feedback da nossa última atividade ali, porque é um tema importante, é um tema atual, é um tema que vai ser sempre atual. A gente precisa sempre desenvolver nossa capacidade crítica de leitura, nossas estratégias para não ser enganados. Então assistam a continuação do vídeo até o final aí. Sobre as fake news. Então tá. Primeira coisa assim importante, eu escrevi ali, mas eu quero dar uma reforçada. A verdade é que fake news é um grande problema da atualidade. Não é novidade, né? Como no texto ali dizia, as fake news não surgiram agora, mas agora com o fenômeno de redes sociais, com o acesso à internet, todo mundo pode produzir coisas e divulgar coisas e mandar, e os outros vão repassando. Isso se tornou um problema gravíssimo, de verdade, porque se a gente já não pode confiar no jornalismo, uma empresa que tem um nome a zelar, que tem um status, que não pode se sujar tão escandalosamente assim, e mesmo assim eles pisam na bola e manipulam a gente. Agora imagine fake news que são notícias anônimas, que qualquer um pode criar, geralmente não vai ter repercussão para a pessoa. Quem vai divulgar isso são as outras pessoas inocentemente ou maliciosamente, às vezes, né? Muitas vezes as pessoas repassam fake news maliciosamente, ele às vezes nem acredita muito naquilo, mas aquilo convém e a pessoa passa pra frente, porque aquilo ali vai dar uma provocada em alguém, né? Principalmente, poxa, lembro das últimas eleições, o tanto de fake news que tinha de todos os lados, na verdade, né? E quanta coisa grosseira, quanta coisa ofensiva, as mentiras descaradas sobre um lado e outro que eram repassadas às vezes para provocar familiares ou amigos que pensavam diferente, né? E aquilo vai alimentando um ódio contra aquele outro grupo, e daí e quando você recebe uma daquela ofensiva, você fica brabo também, e aumenta o teu ódio em relação àquele outro grupo ali também, né? Então fica uma guerra feita por falsas informações provocativas, ofensivas, escandalosas, né? Isso não é apenas na política. As fake news são usadas para fazer a cabeça das pessoas, para distrair as pessoas, para eleger candidatos, ou para que certos candidatos não se elejam, de qualquer, seja para prefeito, para governador, para deputado, para senador, para presidente, tá? Eu não estou falando de nenhum caso específico aqui. Então tá, é um perigo sério que muda o caminhar da nossa sociedade, certo? Quando uma pessoa se elege através de mentiras, por exemplo, através de escândalos, de sensacionalismo, pegando nas emoções das pessoas e não na razão e no bom senso das pessoas, entende? O sensacionalismo, as fake news, elas têm essa tendência de anular o bom senso da pessoa, desligar o botãozinho do bom senso, ativar o botão das emoções, ali, emoções pesadas, né, do tipo medo, do tipo ódio, e com isso, ou do tipo falsas esperanças, e com isso eles manipulam as pessoas, certo? Então tá, ó. Aqui para as fake news eu coloquei como título "Preparem-se para o escândalo", né? Que já é bem sensacionalista, né? Então a nossa atividade aqui é sensacionalista, beleza? Intencionalmente sensacionalista. Aí tinha um artigo aqui que explicava bem legalzinho sobre fake news, espero que tenham feito uma leitura bem cuidadosa dele, né? Foi tirada de um site. Aqui tem várias informações legais, vale a pena às vezes até reler isso daqui, certo? Uma coisa bem forte aqui
desse texto, se vocês prestarem atenção, é que foi feito um estudo nos Estados Unidos, lá, e nessa pesquisa eles analisaram 126 mil notícias. E olha que coisa horrível. Eles perceberam que a probabilidade de republicar uma informação falsa, uma fake news, é 70% maior do que a de republicar uma notícia verdadeira. Vejam, as fake news conseguem pegar as pessoas de tal jeito que as pessoas preferem repassar, elas tendem a repassar mais as fake news do que as notícias verdadeiras. Horrível. As pessoas têm a tendência a passar mais o que é mentira do que o que é verdade. Por quê? Porque tocou nas emoções, né? Porque tem algo de sensacionalista ali, de manipulador. Então a pessoa é manipulada a repassar. Aqui embaixo eles falam das fact-checking no Brasil, né? Que são as empresas de fato ou fake, sim, sabe? São sites ali, são agências que estudam as notícias para analisar se são verdadeiras ou não. Então tem algumas dicas aqui. Uma coisa interessante, só que aquela questão, que essa primeira questão diz ali, e o texto diz, as fake news, elas colocam algumas verdades no meio delas, certo? Elas misturam algumas verdades para ficar mais fácil de se acreditar. Então você usa alguns dados verdadeiros e insere a tua mentira ali no meio. Essa questãozinha aqui foi bem interessante. O que você faria para se certificar se se trata de uma informação verdadeira ou de uma fake news? Legal, algumas pessoas explicaram bem, explicadinho assim. E o caminho é pesquisar, mas pesquisar onde? Né? Onde eu vou pesquisar? Pesquisar naquelas fact-checking ali, fazer uma pesquisa cuidadosa na internet, ver se isso bate com outras notícias que estão circulando nos grandes meios. Se nenhum grande meio de notícia está falando da coisa, já é um sinal para a gente ficar com o pé atrás, né? Por exemplo, não é porque você vê uma notícia no jornal chamado Tribuna Muriçoca, daí você vai nos grandes jornais, nenhum jornal falou daquilo em lugar nenhum, e você sai acreditando e vai sair falando que esse tal de professor Vinícius M. Tavares aqui torturava seus alunos, que o cara foi preso e tal, esse monstro, né? Calma, que foto é essa aqui também? Foto meio sensacionalista, não mostra o cara direito, né? Curioso. Então tá. Então eu fiz o jornalzinho aqui pra gente brincar um pouco de fake news, sem más consequências aqui. Espero que ninguém tenha repassado essa mentira aqui, né? Então o jornalzinho com as manchetinhas aqui em cima, né, com os chamadinhos das notícias, né, se quiser continuar lendo na página 4. São Pedro fechou a torneira, uma notícia lá sobre a falta de chuva. Só dá bug, outra aqui sobre os problemas com os aplicativos. Não adianta chorar, sobre a volta às aulas que ainda vão demorar um pouco, infelizmente e tal. E aí a notícia principal: professor da Murici preso por torturar menores, né? Depois tinha a pergunta ali: você acha sensacionalista ou não? Sim, olha, a gente pode dizer que esse jornalzinho aqui, ele tem alguns elementos de sensacionalismo bem fortes, e alguns alunos colocaram isso legal. Ele bem chamativo, com fundo vermelho, já é uma característica do sensacionalismo colocar esses fundos vermelhos fortes assim. Professor da Murici preso por torturar menores. Escandaloso, né? Meu Deus, o que esse cara fazia com os nossos filhos? Nossa, quem é esse monstro que torturava menores? Aí você vai ler a matéria e você vai ver que a tortura era fazer ler livros, né? Então aqui já tinha claro, né? É óbvio que é fake, né? Quem que seria preso porque faz os seus alunos ler livros inteiros, e a polícia há anos juntando provas? E a delegada Debbie Lloyd, né? Alguns alunos perceberam que esse nome estava estranho, né? Delegada Debbie Lloyd, aqui da polícia local ainda, né? Então tem o sensacionalismo na manchete, que o professor tortura, né? Se você pegar aqui em cima também é tudo meio escandaloso, né? O jornal ele é sensacionalista, ó, tudo com exclamação. São Pedro fechou a torneira. Uma linguagem que não é muito técnica, uma linguagem meio popularzona, assim, né? Pra pegar nas emoções. Só dá bug. Pessoa indignada ali. Não adianta chorar. Então ele é um jornal sensacionalista. Ele pega pelas emoções, assim, o leitor.
certo? Ele faz umas manchetes e umas chamadas exageradas para prender as pessoas. Então tinha essa questão aí de o que fazia parecer ser fake news, né? Então o nome da delegada, o fato de que essa tortura, na verdade, era fazer ler livros inteiros. Então quantos professores de português já teriam sido presos, né? Tá, então claramente é fake, né? Sensacionalista, então a gente comentou ali já que sim, tem alguns elementos de sensacionalismo bem claros. Quem colocou não, eu não dei errado, tá? Daí eu fiquei de olho na justificativa que a pessoa deu. Por que você aqui não é sensacionalista? Então, aqui ó, muitas pessoas bobearam aqui. Eu estava pedindo copie 2 palavras da notícia principal que mostra imparcialidade. Ah, não lembro o que é parcialidade. Sem problema, tá aqui, ó. Ou seja, que mostrem que o jornalista está opinando ou se posicionando contra ou a favor de algum dos envolvidos. Está explicado aqui o que é parcialidade. Então tá. 2 palavras que mostram parcialidade aqui nessa notícia principal. Era na principal, não era nessas outras aqui. Então tá, ó. Tem algumas que são bem claras. Ó, bastante gente colocou aqui a palavra criminoso, né? Que a delegada Debbie Lloyd usou aqui, ó. Opa, não dá pra... Então a palavra criminoso. Tudo bem, ó. Como é dentro da fala dela, dentro das aspas aqui, no discurso direto da fala da delegada Debbie Lloyd, a gente poderia dizer, não, mas isso não é parcialidade da notícia. Isso é parcialidade da delegada. A notícia só colocou o que ela falou. É verdade, tá? Então, só que daí a notícia teria que ter dado voz a outros também. Ela só deu a delegada, né, e a aluna. Ninguém veio falar em defesa do suposto professor ali. Mas quem colocou criminoso eu aceitei, tá? Embora não seja uma parcialidade da notícia e sim da delegada. Agora, a palavra aqui, suposto professor. Por que suposto? Suposto já tira credibilidade, né? Tipo, o cara nem é professor. O cara é um criminoso mesmo, que está aí usando a sala de aula para fazer suas maldades. Então a palavra suposto era uma palavra legal de se copiar ali. E aqui quando falo sádico, professor sádico é aquele cara que gosta de ver os outros sofrerem. Ele tem prazer com o sofrimento dos outros. Também é uma opinião, uma parcialidade na notícia aqui, de quem escreveu a notícia, certo? Essas são as 2 palavras mais claras assim de parcialidade. Aí tem outros elementos mais suaves aí no meio da notícia, e a maior parte deles dentro da fala dos entrevistados. E quando está dentro da fala dos entrevistados, não seria claramente assim uma parcialidade da notícia, seria do entrevistado. Mas, claro, quando você só escolhe entrevistados para mostrar um lado das coisas, aí a tua notícia como um todo está sendo parcial. Aí quais são as informações verdadeiras da notícia principal? Então lembra, fake news trazem verdades também. Ela traz uma aparência de verdade, né? Esse Vinícius M. Tavares, de 37 anos, ele é de verdade professor no colégio estadual da Colônia Murici. Ele mora em Gamelas. O dia que o jornal foi feito em maio 19, ele foi preso na segunda, 18, realmente dá certo, 18 de maio era uma segunda-feira ali. Que mais que a gente pode colocar como verdade? Ele faz seus alunos ler livros inteiros, ele cobra leitura, isso é verdade também. Ele tem alunos com menos de 12 anos, no 7º ano, é verdade também, certo? Ameaçava com a caneta vermelha, dá para entender como uma ameaça violenta ou como uma ameaça de nota ruim, né? Então, de certa forma, sim, vale nota, leitura dos livros. Então existe um tipo de uma ameaça aí com caneta vermelha, vai dar um 0 vermelho para mim. Tem nos 7º anos, no 7º ano a gente brincou com essa história da masmorra e de ficar lá com o fantasma do Mark Twain, que é o escritor do livro
um assassinato, um mistério e um casamento, que é um livro que tem assassinato também, não é nada tão horrível assim como diz aqui, mas existe esse livro, e esse livro foi escrito pelo Mark Twain, que agora é falecido, quando ele era vivo. Então tem vários elementos verdadeiros aqui no meio da notícia, e aí a pessoa insere as mentiras dela, a parte fake, dentro disso, e fica mais fácil de acreditar. Claro que nesse caso aqui foi muito exagerado para gerar humor, e era uma fake de brincadeira, né? Agora, se eu quisesse fazer uma fake de verdade contra mim mesmo aqui, contra o professor Vinícius, eu tiraria os elementos de humor e eu conseguiria fazer um texto bem convincente, que poderia inclusive circular bastante aí pela colônia, né? Seria horrível, mas poderia acontecer. Aí eu ia no mercado do Jonas comprar uma coisa, apanhava de um pai ali e não sabia nem por que apanhei. Depois que eu apanhasse, eu descobri o que aconteceu. E aí, né, galera, a última atividade era pra vocês continuarem a história ali. Cara, vocês são cruéis, cara. Vocês que são maus, não sou eu não que sou sádico. Cara, me chamaram de bêbado, me chamaram de líder de quadrilha, me falaram que eu agredia os alunos, cínico, maníaco, incendiário, que ia botar fogo na escola ali com comparsa, né, ia acabar matando todo mundo lá dentro. Que mais? Chegaram a falar que eu batia na minha mãe quando eu era criança, que desde criança eu já era perverso, inclusive batia na minha mãe, que eu fazia os alunos de escravos enchendo a minha garrafinha d'água. Olha um elemento de verdade aí, distorcido sensacionalistamente. Sugeriram prisão perpétua, pena de morte, e que nenhum advogado quis me defender de tão horrível que eu sou. Galera, tchau pra vocês. Eu estou escolhendo outra profissão hoje. Vocês não tem mais esse professor cruel aqui. Não dá para continuar. Eu sou muito mal, cara. Eu não nasci para ser professor. É muita crueldade. Beleza? Acho que até a semana que vem aparece um novo professor de português de você aí. Felicidades a todos. Um abraço. Brincadeirinha, bobos. A verdade é que foi bem divertido de corrigir, gostei de ver vocês soltando a criatividade, soltando um pouco do sarcasmo ali. Acho que alguns alunos se divertiram bastante fazendo também. E é o seguinte agora, então a gente teve uma experiência de como é produzir uma fake news, né? Viram como é fácil você começar a jogar uma maldadezinha no papel ali. Agora vocês lavam bem com sabão as mãozinhas de vocês, não é por causa do corona, é porque vocês usaram as lindas mãozinhas para escrever mentiras sobre mim, certo? E que essa tenha sido a única fake news que vocês vão produzir na vida. Valeu pela brincadeira, eu achei bem legal. Dei boas risadas aqui. E é isso aí. Eu espero que tenha tido algum proveito. E eu espero que vocês entendam que isso daqui não é matéria de escola, tá? Isso daqui é matéria da vida. Vocês vão a vida inteira se deparar com notícias. Vocês ligam notícia na TV, vocês acessam notícia no celular, no computador, vocês veem um jornal impresso, uma revista, notícias, reportagens. Usem esse conhecimento que vocês adquiriram aqui. Se está dando voz a todos, se está fazendo uma pegada muito emocional para te fisgar pelas emoções e não pela razão e não pelo bom senso, se está sendo justo ou não, certo? Então usem esse conhecimento daqui para frente, porque é assim que a gente vai se tornando leitores mais críticos e menos manipuláveis e mais donos do nosso bom senso e do que a gente acredita que seja certo. Porque se a gente não faz isso, a gente vira igual marionete nas mãos de outros interesses aí. Certo? Abraço, pessoal.